E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista aqui da equipe do Já Invest. Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Carteira do canal, que é aquela série onde a gente está simulando aportes numa carteira lá no site do Gerando Alfa, pensando em longo prazo para mostrar para vocês como administrar uma carteira e diversificar bem uma carteira para longo prazo. O aporte esse mês demorou um pouquinho, é verdade, mas foi por um bom motivo. A gente estava num acompanhamento bem forte dos resultados do segundo trimestre. Foram mais de 50 empresas que a gente trouxe só live ou vídeo aqui no canal. Então acompanha lá, assiste as lives, deixa algum comentário também para a gente saber que vocês estão curtindo, que a gente vai continuar trazendo esse tipo de conteúdo mais denso, mais detalhado aqui para o YouTube. Bom, para o aporte de hoje vocês sabem como funciona, né? A gente vai escolher aqui 3 novas empresas. Esse é o último aporte que a gente vai tirar da renda fixa, que a gente tinha feito lá o aporte na renda fixa quando a gente começou a carteira. Então esse é o último mês que a gente vai tirar o dinheiro restante da renda fixa, aportar em um novo REIT, uma nova estoque e um novo fundo imobiliário, que foi escolhido aqui pelo nosso analista de fundos imobiliários, o Lucas Codebella. Então a gente vai fazer esses aportes. Então fica aí que é logo depois da vinheta. Bom, pessoal, eu já estou aqui na minha tela, como vocês sabem, né? Então, para mostrar o patrimônio aqui para vocês antes da gente começar, hoje a carteira está com R$ 32.500, metade aqui em ações, que é o nosso objetivo, 50% em ações, 14% em FIIs, 12, quase 13% em estoques. Então o aporte do mês, tirando o aporte que a gente vai tirar da renda fixa, vai para estoques e ações, que é o que está mais para trás da nossa carteira. A gente está com quase 15% em REITs e o restante aqui no CDB. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vender o restante do CDB, que está aqui. Ó, a gente vai vender os 3 mil para fazer o aporte no REIT, na estoque e no fundo imobiliário. E os outros 500 e um pouco aqui a gente vai juntar para o nosso aporte do mês nas ações e na estoques que a gente vai fazer o aporte no mês. E também a gente recebeu dividendos, né? A gente recebeu dividendos aqui no mês de julho, R$ 37. A gente vai juntar os 519 com mais esses 37 e fazer o nosso aporte no mês e numa ação e no estoque que a gente faça o aporte no mês, beleza? Bom, mostrando aqui um pouco da rentabilidade, né? A gente sempre gosta de ver rentabilidade, a carteira tá indo muito bem na minha análise assim geral, tá? Até apesar de ser um curto prazo, né? A gente tá com um retorno aí de 10% acumulado. Quando a gente compara com o Ibov teve um ótimo período agora, né? Subiu bastante, né? Então percebam como a nossa carteira teve um resultado parecido com o Ibov, né? A gente está aqui em linha com o Ibov, só que com muito menos volatilidade, né? Nossa carteira fez movimentos muito mais suaves. O Ibov ele é muito mais arriscado, muito mais volátil, né? Ele cai muito, aí sobe, aí cai, sobe, né? Nossa carteira está fazendo um movimento mais suave, é uma carteira com um perfil menos arriscado, com empresas de mais qualidade, que é a intenção para essa carteira aqui de longo prazo, né? Até o momento, assim, a nossa melhor empresa foi a Movida. A gente pegou a Movida ali no fundo, né? Muito depreciada, com o mercado aí falando muita bobagem a respeito da empresa, né? Que a empresa tinha errado, não sei o quê. E o movimento de juros aí favorável, a gente está vendo que a empresa tem respondido bastante. E com a menor rentabilidade, né? Não tem nenhuma empresa assim perdendo muito na nossa carteira, que tenha sido um grande erro, né? Só cair quedas normais, né? 5%, 6% na Brasil Agro, na VEG, no Public Storage, né? Mas nada que realmente chame atenção, movimentos normais de mercado. Bom, então para começar o nosso aporte, vocês sabem que uma das regras é a empresa estar bem colocada aqui no nosso ranking, né? A primeira regra. A segunda regra é a gente ter tido algum tipo de conteúdo sobre ela aqui no canal, né? Então, a primeira estoque que a gente não tem na carteira que aparece aqui é a TSM com a nota 9, né? Só que eu pensei o seguinte, a gente já tem muita tecnologia na nossa carteira de estoques, né? Principalmente a NVIDIA, inclusive, que é um case muito semelhante aqui à TSM, guardada suas devidas proporções, tá no mesmo setor da TSM. Para a gente ter uma melhor diversificação, pensando que a gente só vai ter 5 estoques, né? Achei melhor a gente incluir a Nordisk, né? Que também tem uma nota igual aqui a TSM, só não aparece primeiro, talvez por uma questão do sistema nosso aqui do GA, que faz a TSM ficar primeiro do que a Nordisk, né? Mas a nota é a mesma, então a gente vai adicionar aqui a Nordisk na nossa carteira, tá? Quem que é a Nordisk, né? Se você quiser conhecer mais, lógico, vai no nosso canal aqui, você digita NVO ou então digita Nordisk, que você vai encontrar aqui a nossa live falando tudo sobre a empresa. Não vou falar 1 hora aqui sobre a empresa, mas aqui eu já digo, né? A maior empresa farmacêutica da Europa. Não só isso, ela é a segunda maior empresa hoje da Europa, perdendo apenas para a gigante Louis Vuitton, e ela tá caçando o pódio, né? Ela tá caçando aqui o primeiro lugar, e eu apostaria, né, inclusive, que a Nordisk vai chegar a ser a maior empresa da Europa no médio prazo, porque é uma empresa que tem um pipeline de lançamentos bem fortes e basta um só dar certo aqui para o mercado precificar e ela subir bastante, né? E eles têm um market cap bem parecido aqui com a
com a Louis Vuitton, né? Sendo que ela é a Nordisk, né? A maior empresa da Dinamarca, né? Por que essa empresa, assim, ela é tão grande, por que ela é tão relevante, né? Basicamente, a Nordisk, ela é líder em produção de medicamentos e produtos ali voltados ao tratamento de diabetes e ao tratamento de obesidade, né? Então, são duas doenças que têm muita demanda por tratamento no mundo todo, e ela é líder de market share, chegando a ter mais de 50%, 60% dependendo do submercado, né? Então é uma empresa muito grande, né? Com uma receita aí de 107 bilhões de moedas dinamarquesas, sendo que 75% ali vem do tratamento de diabetes, 17% vem do tratamento ali de obesidade, e tem outros tratamentos menores aqui, doenças raras, doenças de sangue, né? E novidades ali que ela fica sempre testando, né? Ela tem um portfólio de lançamentos bem importantes para sair, né? Que a gente vê uma empresa que tem um crescimento de receita muito importante no longo prazo. Enfim, é uma ótima empresa, uma empresa de muita qualidade, né? Se vocês quiserem entender melhor, assistam esse vídeo aqui. NVO, Novo Nordisk, a maior farmacêutica da Europa, tá? Então, o nosso aporte na estoque desse mês nova para nossa carteira vai ser a Nordisk e o REIT, né? Qual que vai ser o REIT que a gente vai colocar na carteira? Bom, descendo aqui também, vocês vão chegar, né? Vocês vão ver que o REIT que a gente não tem e que está mais bem ranqueado aqui é o EPRT, que é o Essential Properties, né? Mas o mesmo racional eu utilizei aqui também. A gente já tem na carteira o Realty Income, né? Que é um REIT de Triple Net Lease, que é muito parecido com o Essential Properties. Então, para a gente ter uma melhor diversificação, né? Eu dei uma trapaceada assim para a gente colocar um REIT diferente aqui, o próximo REIT de um setor diferente, mais bem ranqueado que a gente tem aqui, é o Mid America Apartments, né? E a mesma coisa, se vocês quiserem saber mais sobre o REIT, vem aqui, digita o Mid America ou coloca o código dele no nosso canal, que vocês vão encontrar uma live falando sobre o Mid America Apartments e o Essential Properties, que são esses dois, né? E o Mid America Apartment, qual que é o case dele, né? Basicamente, ele é um REIT de apartamento, né? Ou seja, do setor residencial, multifamily, basicamente. E a gente tem aqui os maiores REITs do setor, né? Todos os REITs do setor. Esse site aqui é o da Royal Capital, né? A gente tem REITs muito conhecidos aí, como a Avon Bay, o Equity Residential, né? E ele é o terceiro maior REIT aqui em valor de mercado, né? Então, assim, é um REIT muito grande, né? Quando a gente pega aqui um pouco para entender o portfólio desse REIT, ele tem mais de 95 mil unidades, né? Mais de 95 mil unidades únicas, né? De apartamentos espalhados aí, principalmente pela região do Sunbelt aqui nos Estados Unidos, que é essa região mais ao sul, que chama do Cinturão do Sol, né? Que são estados um pouco mais quentes, né? Tá tendo um movimento migratório muito favorável, seja por questão de idade, de renda, de impostos, que está tendo esse setor aqui dos Estados Unidos, né, o Cinturão do Sol, cresceu muito nos últimos anos, e o Mid-América está muito focado nessas áreas aqui, né? Ele está muito focado aqui também quando a gente vê os submercados que ele está diversificado, né? Ele está longe dos grandes centros, então Downtown aqui, que são grandes centros, cidades muito densas, né? Ele tem só 11% do portfólio, então ele está mais, digamos assim, em cidades mais interioranas, um pouquinho longe ali no subúrbio, né? É o foco dele. Ativos muito bons, né? Ativos qualidade A ou A- e B+, então são ótimos ativos, ótimas unidades, né? Ótimos apartamentos que têm bastante demanda, tem uma demanda crescente de longo prazo e pouca oferta, né? Então tem um movimento favorável ali para a subida de aluguel, né? E o foco dele aqui são em unidades ali, garden e mid-rise, né? Que são apartamentos horizontais, né? De 2, 3 andares, assim, e vários apartamentos horizontais. Eu mostro melhor, até trago fotos, inclusive, na live, para quem quiser entender melhor. Então, o nosso REIT aqui vai ser o Mid America Apartments, a nossa stock vai ser a Nordisk, e o nosso fundo imobiliário, que foi escolha do Lucas Codebella, né? Como ele também pensou um pouco nessa questão da diversificação, como a gente só vai ter 5 fundos imobiliários nessa carteira, essa é a ideia para a gente carregar ela para o longo prazo, ele escolheu um fundo de fundos justamente para agregar um pouco de diversificação na nossa carteira. Então ele escolheu o fundo RBRF11 e agora ele vai falar um pouquinho para vocês do case, porque uma das regras é que a gente tenha pelo menos algum conteúdo aqui no canal. Então eu vou passar o vídeo dele e eu volto daqui a pouco. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas Codebella da equipe do Já Invest e hoje eu vou trazer para vocês aqui a escolha de um novo fundo imobiliário para a carteira do canal. Então atualmente a nossa carteira aqui é composta por 4 ativos. A gente tem aqui a presença nos principais setores de fundos imobiliários: shopping centers, galpões logísticos, lajes corporativas e recebíveis. Então, os 4 ativos aqui: HGLG11, XPML11, JSRE11 e o VRTA11. Para fechar a nossa carteira, a gente decidiu
ter apenas 5 ativos na carteira, uma carteira de fundos imobiliários mais enxuta. Então, para fechar aqui a escolha dos ativos, nós optamos por escolher um fundo de fundo. Então, o fundo de fundo ele vai investir tanto em cotas de outros fundos, como em CRIs, por exemplo. Então, ele vai ter uma carteira diversificada com um único ativo, você vai ter exposição a tijolos, a recebíveis e a estratégias diferenciadas. É claro que, em compensação, você acaba pagando uma taxa para isso, porque o fundo ele vai investir em outros ativos que já cobram taxas e ele vai cobrar uma taxa de administração ou de performance para poder manter aí a estrutura dele. O fundo que a gente escolheu aqui para complementar a carteira é o RBRF11, é um fundo da RBR, uma gestora bem conceituada aí no mercado, e a gente optou também por escolher uma gestora diferente do que a gente já tem na carteira, como uma espécie de diversificação adicional aí, como a gente tem apenas 5 fundos na carteira de fundos imobiliários aqui no canal. Então esse fundo iniciou em setembro de 2017 e ele tem atualmente no portfólio dele 20 fundos imobiliários e 9 CRIs. Essa aqui é a diversificação que eu estava falando, né? Com apenas um ativo você consegue ter uma diversificação boa aqui, vários fundos imobiliários dentro da carteira, e é claro que cada um desses fundos imobiliários tem vários ativos aí, então você consegue uma diversificação bem legal. O que você pode perceber nesse tipo de fundo é que eles fazem várias movimentações na carteira, muito mais do que um fundo de tijolo, por exemplo. Aqui uma parte bem interessante no relatório, onde o gestor coloca a alocação, né, a alocação trimestral aqui. Então ele compara como que está a alocação do fundo em comparação com o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários aí utilizado como referência. Então para vocês verem aqui, por exemplo, em tijolos, eles estão 75% alocados em fundos de tijolos, enquanto o IFIX tem 50%. E aí ele coloca os diversos setores, aqui corporativo, galpão, shopping, recebíveis e outros. Isso é muito interessante para você analisar como que o gestor ele está vislumbrando o cenário daqui para frente e de que forma ele está posicionando o fundo para conseguir tirar ganhos em relação a isso. Esse fundo aqui ele possui 4 estratégias para buscar ganhos aí de capital e de rendimentos para os seus cotistas. Então ele tem a estratégia alfa, que ele foca em FIIs de tijolo, abaixo do custo de reposição e foco na valorização de ativos, uma estratégia mais de longo prazo. Ele tem a estratégia aqui beta, que seriam posições táticas, ou seja, em fundos mais sensíveis às oscilações de curto prazo. Tem a parte de CRIs, onde ele investe aí nos certificados de recebíveis imobiliários, e tem a parte de liquidez, onde ele investe em caixa aí para oportunidades futuras. A composição hoje da carteira é 61% alfa, 15% beta e 25% CRIs. Ele não tem caixa no momento, né? Ele está vendo que não tem oportunidade para você deixar o dinheiro em caixa atualmente. E aqui a alocação por segmentos, então corporativo, recebíveis, shoppings, galpões logísticos e outros. Eu queria mostrar para vocês aqui o relatório de junho de 2022, tá? Do ano passado, para vocês verem a diferença que ocorre, né? Então, a estratégia alfa tinha 43% e esse ano ela já passou para 61%. Beta 15%, passou, tá 15%, manteve, né? E CRIs de 42% ela passou para 25%. Então, para vocês verem como muda de um ano para o outro, o gestor ele está achando que agora as oportunidades maiores estão aqui na parte de fundos de tijolos. Aqui ele mostra a participação dos ativos em relação ao patrimônio líquido. Então vocês podem ver aqui a estratégia de tijolos, 75%, e a estratégia de CRIs, aproximadamente 25%. Então, pessoal, a ideia desse vídeo era justamente trazer para vocês a escolha desse novo fundo imobiliário para a carteira do canal, e o Caio vai adicionar aqui no próximo vídeo a compra, né, desse novo ativo, o RBRF11. Lembrando aí que os assinantes do Já Invest têm acesso à nossa carteira recomendada de fundos imobiliários e também a um mini curso exclusivo aí sobre fundos imobiliários, com tudo que você precisa saber para investir nesse tipo de ativo. Beleza, pessoal? Obrigado, até a próxima. Então, pessoal, o Lucas falou aí para vocês sobre o RBRF11, fica aqui meu agradecimento pro Lucas, e agora a gente vai fazer os nossos aportes, né? Lembrando que a gente vai, inclusive, aportar, pegar o aporte do mês, mais os dividendos, né, e mais o restinho daquele CDB, e aportar um pouquinho em alguma ação e em algum REIT, em algum estoque aqui para balancear, né? As ações estão longe do nosso percentual, que é 50%, e as estoques também estão longe do nosso percentual aqui ideal, que é 15%.
Então, se a gente olhar aqui no site do GA pelo patrimônio e classificar qual que tem a maior parte da nossa carteira, né? A gente desce lá embaixo e vê que a John Deere é a nossa estoque que tem menos percentual na carteira. Então, vou colocar aqui um pouquinho na John Deere e vou colocar um pouquinho também aqui na Engie, né? Que está aqui um pouco para trás. É um ativo de muita qualidade, de um risco um pouco mais baixo, mais dividendos. Então, eu vou separar assim o aporte. Então, eu vou fazer tudo isso e daqui a pouco eu volto para vocês para mostrar como é que ficou a carteira. Bom, pessoal, já fiz aqui as movimentações. Então, eu vendi completamente o CDB. Então, a partir de agora, a gente vai aportar na carteira com um aporte mesmo mensal, que a gente tinha combinado lá no início, que seria R$1.000 todo mês. Então, eu vendi totalmente o CDB, aportei R$1.000 na Novo Nordisk, que a gente falou, 1.000 no Mid America Apartments, 1.000 no RF11, e aí o aporte do mês foi na John Deere, R$1.000, e eu peguei o restante aqui dos 500 e pouco do CDB, mais o dividendo, e aportei na Engie, tá? Basicamente isso que eu fiz. Então vamos agora no patrimônio para a gente ver como ficou, né? Então agora a gente não tem mais renda fixa, é uma carteira totalmente de renda variável para longo prazo, tá? A gente tem aqui 46% em ações, o objetivo é ter mais ou menos 50%, e a gente tem aqui mais ou menos 16%, 15% em cada uma das outras classes de ativos, né? Ficou 17% em REITs, 19% em stocks e 16% em FIIs, né? E aí a gente vai balanceando daqui para frente, tá? Quando a gente olha mais separado aqui o nosso patrimônio, né, que a gente vem em estoques, agora como é que tá, né? A gente está agora com a John Deere, a Nordisk, a Nvidia, Microsoft e Apple, né? Então a gente conseguiu eliminar um pouquinho do risco de tecnologia, que a gente tinha muito na carteira, né? 50% de tecnologia, agora a gente tem 33% industrial e o 18% aqui não classificado, né? Eu acho que deve ser talvez a Nordisk, né? Então vamos colocar a classificação aqui na Nordisk, colocar como setor de saúde, né? A gente tem aqui de REITs, né? A gente tem agora o Prologis, né? O PSA, o Mid America, o Equinix e o Realty Income, né? Os REITs a gente conseguiu diversificar bastante aqui em vários setores diferentes. E vamos agora para os nossos fundos imobiliários para a gente fechar aqui, né? HGLG, XPML, JSRE, VRTA e o RBRF11 que a gente colocou hoje, né? Também diversificando bastante aqui logística, shopping, lajes, recebíveis, fundos de fundos, né? Então a gente conseguiu diversificar bem a nossa carteira para pensar em longo prazo. Então, pessoal, a partir de agora, qual que é o nosso objetivo com a carteira? A gente acompanhar, começar a fazer aportes e começar a fazer movimentações, né? Talvez uma venda de um ativo que a gente ache que perdeu fundamentos ou que talvez está ali num movimento muito otimista, fora do normal na nossa carteira e que a gente pode vender ou algum ativo que a gente acha que pode ser uma oportunidade, a gente vende para poder aportar em outro, né? Então, a partir de agora, a gente vai administrar essa carteira aqui pensando em longo prazos e utilizando principalmente os dividendos aqui e o site do GA para a gente monitorar essa carteira, né? Tem bastante função legal que a gente vai descobrir daqui para frente, que eu vou mostrar para vocês, a parte de metas, né? A parte de rentabilidade, a parte de patrimônio, a gente vai mostrar para vocês a partir de agora, beleza, pessoal? Bom, então se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de deixar o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores, se inscreve no canal para você não perder esse vídeo e também os nossos próximos conteúdos, né? A gente vai fazer uma live, por exemplo, essa semana sobre Walmart e Home Depot, que são duas estoques. Se você gosta, já aproveita e se inscreve para você não perder nada daqui para frente, beleza, pessoal? Bom, vou ficando por aqui, bons investimentos, um abraço e até o próximo vídeo.